Anteriormente, em Teoria de Mr. Robot, lembra que na primeira temporada Krista diz que os homens de preto que o Elliot vê não são reais? Então, com o Ismael sempre presente, isso nos diz que eles eram reais. Isso não era uma paranoia de Elliot. Eu estou falando daqueles que ninguém conhece, daqueles que são invisíveis, do topo dos 1%, aqueles que brincam de deuses sem permissão. E agora eu acho que eles estão me seguindo. Mr. Robot, the ever-present silent observer, watching me at all times, even when I can't see him, listening in on our conversations. He's always a step ahead of me, 'cause he is me. Maybe he's the key to this. Maybe he's always been the key to this. What if I could be the silent observer? In middle school, I took a visual basic class. I remember my friend Sam telling me about a technique he used to induce lucid dreams so he could study in his sleep. You lie in bed and repeat this mantra in your head. Mind awake, body asleep. Mind awake, body asleep. You're in this with me, so it'll work better if we do it together. Just say it with me. Mind awake, body asleep. Mind awake, body asleep. Mind awake, body asleep. Mind awake, body asleep. Mente acordada, corpo dormindo. Mente acordada, corpo dormindo. Mente acordada, corpo dormindo. Mente acordada. Até agora, as aparições de Sam Esmail eram imensamente nebulosas. Inicialmente, eu achei que era uma referência às próprias aparições de Alfred Hitchcock, já que Esmail baseia muito de seu estilo no diretor conhecido como o Mestre do Medo. Especialmente nessa quarta temporada, eu diria ainda mais em sua outra série de TV, Homecoming, da qual o Esmail também faz uma aparição. Veja bem, Esmail apareceu no primeiro episódio da primeira temporada, no episódio 9 da primeira temporada, também no episódio 9 da segunda temporada e no primeiro episódio da temporada final, do qual ele tem mais do que apenas uma aparição. Ele literalmente se torna parte da história de Elliot, e uma parte da nossa história como amigo imaginários / audiência da série, também conhecidos como uma das personalidades de Elliot, do qual a mente dele descreve como voyeurs, que seria algo como viajantes, observadores, espreitadores, enfim. O amigo imaginário do qual é descrito no plural, já que ela diz, eu sei tudo sobre eles. Enquanto quebra a quarta parede, olhando diretamente para nós, então o amigo imaginário acha que está fora disso. Acham ser apenas observadores, mas estão aqui para tudo isso. Nós estamos aqui para tudo isso. Tudo isso é claro toda a existência do Mastermind, já que foi ele que nos criou, por assim dizer. E o que isso significa? Significa que somos parte de Elliot. Por definição, quando tudo acaba e todas as personalidades são desligadas, por assim dizer, ao entregar o controle ao hospedeiro, é como se todas as personalidades, inclusive nós, se fundissem ao Elliot nesse final. Já que os traumas de seu passado causaram um distúrbio de identidade dissociativo de Elliot desde criança, é como se ele nunca realmente tivesse sido completo como adulto. Sua mente traumatizada se dividiu para se proteger, para proteger o hospedeiro, e nós somos parte disso. Quando o hospedeiro recupera o controle se unindo com as personalidades e se tornando completo, nós como audiência também nos unimos, nos tornamos Elliot. Exatamente por isso temos uma visão em primeira pessoa de Darlene, assim que Elliot acorda. Darlene está falando conosco, porque nós acordamos. E mesmo quando irmos embora, é como Mr. Robot disse, sempre seremos parte de Elliot Alderson. E seremos a melhor parte, porque somos a parte que sempre compareceu. Somos a parte que ficou. Somos a parte que mudou ele. E quem não teria orgulho disso? Mr. Robot é a primeira série que faz o telespectador se transformar no protagonista, mesmo que por poucos segundos. O que houve aqui foi um grau absoluto de interatividade.
A jornada de Elliot para entendermos ele, para tentarmos prever as coisas e as decisões na vida dele, serviram de certo modo para entendermos a nós mesmos. Somos parte de Elliot e somos a melhor parte. Somos a parte que sempre compareceu. Somos a parte que mudou ele. E é assim que Ismael maneja seu telespectador. Somos pouco em audiência, mas esse pouco faz diferença. Fez a história de Elliot continuar. Ismael falou sobre nós, falou sobre Elliot, e pelo que parece falou sobre ele. Afinal, que forma melhor do seu criador se despedir de sua criação, de seu personagem, do que ele mesmo o matando? Ou pelo menos criar a ilusão de tê-lo matado. Goodbye, friend. O que nos leva à razão e ao potencial motivo da participação de Sam Esmail nesse episódio. Como o próprio Esmail conta em um podcast em que fala sobre sua aparição no episódio, inicialmente quando ele escreveu a cena no roteiro, ele iria escalar qualquer pessoa para interpretar o personagem que dizia adeus amigo, a Elliot. Porém, ele não achou certo. Não achou que a cena seria efetiva o suficiente. It's kind of an important line, right? Yep. That the guy says, Man in Black #3. But I do remember thinking, what a critical line. Goodbye, friend. Goodbye, friend. And it just felt weird to give that to somebody I'm just going to cast for that one scene. And I try and find a way to slip in my cameo every season, and I think I was in the pilot for the first season. I was in the first episode for the third season, so I was trying to figure it out in that fourth season opener. And You're in season 2 when Elliot goes to jail, right? Correct. Yeah. So that was sort of later in the season, and so it just felt right. Quando perguntado sobre se haveria um motivo para ele mesmo interpretar o personagem, Ismail deixa algo subentendido. And this isn't your first time on the show, too. No, I've had my cameos. I've seen you along the way. In And- your mind, is this the same character all along the way? Or would that be a spoiler? I'm not gonna. Yeah, Okay. that would be. I'll let you and the podcast Yeah, Antonio, we'll figure it out. Yeah, I'll let you guys figure that out. Fica claro aqui que, assim como tudo envolvendo o final da série, Ismail quer que nós cheguemos em nossa própria interpretação dos eventos desta temporada. Acredito que por isso ele não concedeu entrevistas falando sobre o fim da série, como geralmente ele concede falando sobre o final de temporadas. Aliás, essa foi a última entrevista que ele deu sobre a temporada. O final de Mr. Robot é autoexplicativo, mas ao mesmo tempo é um final em aberto. E é exatamente isso que faz dele tão perfeito e extremamente satisfatório pra mim. Mas se realmente houver um significado, sendo ele proposital ou não, sobre essa cena, qual seria ele? Bom, de início sabemos que Elliot teve um amigo chamado Sean, que o ensinou uma meditação para se concentrar. Elliot pratica essa meditação na segunda temporada para ter acesso às memórias de Mr. Robot em relação a Tyrell e assim descobrir exatamente o que aconteceu. Em determinado ponto, Elliot percebe que não é o passado que ele está olhando. Ele está olhando em tempo real, como observador. Em seguida, ao encontrar Tyrell, ele assume o controle. Essa não foi a primeira vez que nosso Elliot Mastermind usou técnicas de meditação. Ele faz isso durante seu tempo preso, como relatado no diário de Elliot. Observe nessa parte do diário narrado por mim em meu videobook de 5 horas. Tudo começa quando o Elliot está meditando. E ele diz exatamente isso. Em minha mente, eu apenas digo, de novo e de novo. Vai embora, vai embora, vai embora. Mente responde. Não saindo, não saindo, não saindo. Elliot diz. Por quê? Por quê? Por quê? Mente diz. Desenhe um círculo. Agora desenhe outro círculo, sobrepondo-se aos dois do meio. Agora desenhe outro círculo em torno desses dois. Desenhe outro círculo que se sobrepõe com os outros. Agora desenhe um outro círculo em torno de todos esses círculos. Vê isso? Se eu estivesse desenhando, ele ficaria assim. O desenho em questão é o mesmo desenhado no final do livro, antes de Elliot apanhar de Ray. Durante seu tempo preso, Elliot passa a desconfiar que tem mais alguma personalidade, e essa é a forma dele tentar acessar essa personalidade. Como aprendemos, Elliot na verdade tem várias. Talvez de alguma forma a criação de Mastermind tenha alguma coisa a ver com esse tal amigo dele chamado Sean, que o ensinou a meditação para início de conversa. Veja bem, o Mastermind, o mentor ou o criador, chame como quiser, tem uma espécie de obsessão com o nome Sam Seppiel. Ele usa em literalmente todos os logins de computador ou e-mails falsos que usa. E usa até como alter ego real
ao tentar se infiltrar em uma instalação. Essa obsessão é similar ao que Darlene tem com o nome Dolores Haze, que é uma referência ao filme Lolita, que, como eu disse aqui, também é uma referência usada para Angela. Já o computador do Elliot real, que representa sua mente, né? E vários aspectos de sua mente, temos o nome real de Elliot. Mas Mastermind sempre se usa e se descreve como Sensapio na internet. A referência a Sensapio não é nada mais nada menos do que uma referência ao criador da série, assim como as próprias aparições dele. Um sábio uma vez disse que todo grande artista sempre se esconde em suas obras. Eu acredito que Sam Esmail faz isso com uma perfeição absoluta. Mas tendo em vista que Sam é um amigo real de Elliot, e tendo em vista que a verdadeira face do Elliot real é desconhecida, algo que é indicado por essa cena, Elliot Alderson. Yeah. Me. Person is nothing like you. E indicado pelo fato de que, assim que o Elliot real voltar à realidade, nunca realmente vemos o rosto dele. O que indica que a aparência que vimos o tempo todo é possivelmente projetada. O que eu estou dizendo é que o Elliot real inventou a aparência do Mastermind, e o Mastermind, achando que ele mesmo é o Elliot verdadeiro, projetou sua própria imagem ao se encontrar com o Elliot real. Uma indicação disso pode ser as múltiplas versões de Elliot criança, que não se parecem nada uma com a outra. Claro que isso pode ser interpretado como um problema de casting. Em produções de TV, atores juvenis são sempre um problema, porque crianças crescem muito rápido. Então é óbvio que a mudança é devido a esse fato, mas assim como Esmail pode ter aproveitado uma situação não prevista para dar indício de alguma coisa, pode ele ter aproveitado essa incapacidade de manter o mesmo jovem Elliot criança para representar que em sua mente nem mesmo o Mastermind conhece a verdadeira face do Elliot real? Como tudo que Mastermind vê é projetado com base no que ele acredita, que o final revela ser uma mentira, então é bem possível que a representação do Elliot real perante esse Elliot seja a sua própria aparência. Como o Mastermind acredita que ele é o Elliot real, faz sentido ele ver a si mesmo. É importante se notar também que desde que o nosso Elliot começa a desconfiar que não é real, nunca mais vemos o Elliot verdadeiro. Ou será que vemos? Bom, isso não é mais possível. Mas a minha pergunta é, considerando que a aparência do Elliot real possa ser outra, em que o Mastermind teria baseado sua própria aparência antes de apagar suas próprias memórias? Na de seu tal amigo Sam, do qual o nosso Elliot admitiu lembrar-se dele. Seria a obsessão dele com o nome uma evidência disso? Então, a minha lógica é que em algum ponto da vida do Elliot real, ele teve um amigo chamado Sam, que tem a aparência do Rami Malek, tá? E o Mastermind, tendo em vista que é uma personalidade que lida com a reprogramação mental, teria se baseado no amigo que ensinou ele a tal meditação de reprogramação mental, para início de conversa. Então, a referência aqui e a metalinguagem ficam ainda mais loucas. Se Sam Esmail criou Elliot Alderson, o personagem, Elliot Alderson teria de certa forma criado Sam. Um indício disso é os quadrinhos que o Elliot real tem em seu computador na realidade paralela de sua mente. Ele imagina um outro Elliot, o Mastermind. Além do fato de Sam ser, obviamente, o Mastermind da série, né? Já que ele criou a porra toda. Entende o meu raciocínio? De certa forma, é como se a série estivesse nos dizendo isso o tempo todo. No notes or phones should be out during the exam. Okay, I'm gonna say that one more time. No notes or phones should be out during the exam. Why do I still see phones? Thank you. Whatever it is, I'm not interested. I figured out how to take down all 5 Steel Mountains. Your team was a disappointment. They're unprofessional, flaky, and hot-headed. Come on, Trent, what do you expect? We're anarchists. Você entendeu o ponto da coisa toda? Todas as personalidades de Elliot são baseadas em alguém que faz parte de sua vida. Se o Elliot que achávamos que era real é na verdade uma personalidade, então ele também foi baseado em alguém que faz parte da vida do Elliot real. Que melhor opção do que Sam Esmail, o amigo do Elliot real? Afinal, Elliot nunca fala que ninguém é seu amigo. Ele só fala do amigo imaginário e Mr. Robot. Ou seja, ele menciona 2 indivíduos que fazem parte dele. Sam Esmail deve ter sido um amigo especial em sua vida para ele considerá-lo até hoje. Portanto, faz muito sentido ele ter se baseado nele.
O terceiro episódio da temporada final é uma abertura ainda mais ampla para a verdadeira natureza desse Elliot que vemos o tempo todo, a personalidade do ódio. As escolhas que o personagem faz durante o episódio revelam muito sobre sua verdadeira natureza, nesta fração de indivíduos que é a mente dele. Bom, enquanto um encontro com a Krista basicamente sela o que vai acontecer depois daí, Elliot e Darlene se unem novamente com um plano para roubar o banco do Grupo Deus. E como Susan Jacobs está morta, a outra entrada deles para ter acesso a tal reunião é Olivia Cortez, que era o contato direto de Susan com o Cyprus National Bank. Olivia é basicamente a única gerente de contas dos indivíduos do Grupo Deus nos Estados Unidos. Logo de cara, Elliot descobre o histórico dela como usuária de drogas e pretende usar essa fraqueza. Ele sabe onde Olivia estará essa noite e pretende ir até ela. Então é aqui onde o conflito começa. O Elliot está nesse momento ignorando o amigo imaginário. Nosso único acesso à história vem de Mr. Robot. Assim como no diário de Elliot, por exemplo, nosso acesso veio de Hot Carla. Quando o Elliot não precisa de nós, ou por alguma razão ele não quer que saibamos algo, ele tende a deixar certos pontos sobre a realidade vagos ou simplesmente escondidos. Nesse caso, o Elliot não está falando conosco mesmo, portanto não teríamos acesso nenhum sobre a história se não fosse para o Mr. Robot. Nessa cena, quando o Elliot fecha o computador de Mr. Robot, basicamente ignorando a presença dele ali, quase como se ele não existisse, né? É um lembrete de algo que ele está realmente fazendo conosco nesse momento, nos ignorando. Os únicos momentos até agora onde o Elliot utilizou o Mr. Robot foi para falar com Darlene, pois o nosso Elliot no momento, visto que o mundo pode acabar em menos de uma semana, e ele tem pouco tempo para impedir o White Rose, ele está sem paciência para lidar com os dramas, por assim dizer. Então o papel de Mr. Robot nesse caso é basicamente tentar acalmar a irmã dele, visto que Darlene é a chave para a libertação do verdadeiro Elliot. Começamos a entender o porquê o Mastermind se esforça para evitar ela. Mesmo que inconscientemente, ele evita cada vez mais a presença dela. Aliás, foi esse o motivo de ele ter excluída de suas lembranças para início de conversa, porque a Darlene, de uma forma ou outra, é a chave para a realidade. Darlene é a chave para tudo. Faz todo sentido que o inconsciente de Elliot utilize todos os artifícios para afastá-la cada vez mais, visto o quão desagradável a realidade pode ser. Veja bem, Darlene é a única em toda a série que sabe que esse Elliot não é real. Nem mesmo Krista sabe. E eu tendo a acreditar que nem mesmo o Mr. Robot sabia até certo ponto. Mas ela sabe. A importância dela provém dessa informação. Na tentativa de afastá-la novamente, Elliot diz que nunca deveria ter aberto a porta para ela quando ela voltou para a cidade. Isso é uma referência ao fato de a F-Society ter nascido com base nesse encontro. Elliot e Darlene vão assistir a um filme na noite em que ela retorna. Depois disso, o Mr. Robot assume o controle e cria a F-Society. Ou pelo menos antes eu achava isso. Eu achava que era Mr. Robot que assumiu o controle, que era ele por trás da máscara. Mas a realidade é que é a personalidade do ódio que fez isso. Esse Elliot criou a F-Society. Esse Elliot criou a revolução. Esse Elliot ao que me refiro é o Mastermind. E o Mr. Robot foi só o alicerce que somente utilizou para colocar o plano em movimento. Elliot acha que quanto mais bloquear o acesso, menos vulnerável ele será. Mas há uma troca que ele está esquecendo. Se bloquear todos, qual o motivo de estar aqui? De fazer tudo isso? De existir? Os diálogos desse episódio, aliás eu diria dessa temporada, né? Só são realmente apreciados quando se tem todo o conhecimento sobre toda a verdade. Inicialmente eu achava que o The Other One, o outro, né? Era outra personalidade ou mesmo o Elliot real. É, na verdade, o Mastermind, a última personalidade. A personalidade que surgiu depois de todas. E é a personalidade que tem mais poder. Então, quando é falado o nome Elliot no Palácio Mental, eles estão se referindo ao Elliot real. E a espera pelo The Other One é nada mais nada menos do que a espera inevitável pela volta do Mastermind ao Palácio Mental e a desistência dele pelo controle que precisa ceder ao hospedeiro. Elliot hackeia Olivia e, tendo em mente as informações dela, ele sabe exatamente o que fazer. Esse Elliot que estamos vendo, que é uma construção de todo o personagem durante as temporadas, está cada vez mais frio e distante, cada vez mais metódico e calculista. É exatamente isso que Mr. Robot passa a questionar a ele, quando ele pretende subornar Olivia. Esse Elliot não é mais a voz da razão. Nessa temporada, isso parece vir de Mr. Robot, tanto que é Mr. Robot quem consegue conquistar Olivia, para que Elliot não precise usar o vício dela para manipulá-la. Bom, é claro que isso não dura muito. Enquanto isso, temos a primeira aparição do bandido Fernando Vera. Desde a cena pós-créditos da temporada anterior, onde ele surge na frente do apartamento de Elliot e dá um apavoro na Darlene. Aparentemente, ele só queria preparar o Elliot para o que está por vir. Vera tem um plano.
Talvez o plano mais audacioso que um vilão possa ter. Vera aparece aqui, como o grande bom velhinho da série. Como a temporada é um grande especial de Natal, Vera vai surgir como uma espécie de fantasma do Natal passado para relembrar nosso herói de seus erros e acertos passados, mas também quebrar Elliot. Afinal, esse é o plano dele. Vera é a figura de Papai Noel e também aparece como uma espécie de Kill Bill masculino, já que Kill Bill é uma história sobre vingança e acerto de contas, e é nisso que o retorno dele se baseia. O visual do vilão também é uma referência a um dos primeiros monólogos de Mr. Robot na 4ª temporada. Darlene está certa. Ele está se desligando, categorizando a dor, vivendo nas distrações, assim como os feriados, os Papais Noéis falsos, as canções natalinas irritantes, uma grande produção de canto e dança para nos vender a ilusão de que tudo está alegre, ao menos por um tempo. Isso certamente me faz pensar o porquê o Elliot está assim. Não é porque Angela morreu, ou porque o mundo está próximo de ser dizimado. Não me entenda mal, é por essas coisas também. Mas tem algo maior nisso tudo. Elliot está concentrado nessa distração, que é o plano de White Rose, e a época de Natal em si, porque parte dele já sabe a verdade. Parte dele sabe o que está para acontecer. Ele está se protegendo. Aliás, é isso que o Mastermind sempre fez. O problema começa porque é Fernando Vera quem quer lembrar a Elliot algo sobre si mesmo. Ele sabe que pode quebrar a Elliot de alguma forma. Ele só precisa descobrir como. O Papai Noel da série distribui drogas em período de Natal. São crianças que entregam essas drogas. Muitas delas nos lembram Elliot quando criança. Isso pode ser proposital, uma demonstração de uma geração perdida, influenciada pelas escolhas horrendas de uma espécie de figura paterna. E é exatamente por isso que uma criança é capaz de compreender Elliot apenas por uma foto. E é assim que Vera percebe que o segredo de como quebrar Elliot está em Krista. Ela sabe de algo. Nessa aparição de Vera, ele diz que quer se tornar um rei. Ele quer ser o dono de Nova York. Mas um rei precisa de um arquiteto. E é isso que o Elliot seria para ele, o arquiteto de seu império. Enquanto isso, o Elliot sucede em seduzir Olivia, e após uma noite de amor, ele consegue o que ele queria, a senha de acesso para a conta do Cyprus National Bank. Porém, como vamos descobrir com Darlene no episódio seguinte, isso ainda não será o suficiente porque eles precisam hackear o servidor da Virtual Reality, para então ter o acesso que eles precisam. Elliot descobre que os pais de Olivia foram mortos no massacre parlamentar de El Salado, um dos muitos eventos midiáticos em forma de guerra criado pelo Grupo Deus para produzir lucro. Ela trabalha para a empresa que destruiu sua família. É uma viciada em drogas, em trabalho de recuperação. E é mais solitária do que tudo, sem amigos, sem família, quase um fantasma. No fim, ela não é tão diferente de Elliot. E é isso que acaba unindo os dois. Ao voltar para casa, Elliot percebe que há uma van o seguindo. É um dos homens de White Rose. Chegando em casa, ele encontra Tyrell lá. Tyrell conta a ele sobre a reunião do Grupo Deus e que ele irá se tornar o CEO da I-Corp, que White Rose deu a eles a chance perfeita para eles derrubarem a Dark Army. Tyrell, é claro, não percebeu que eles estavam sendo ouvidos e acaba falando demais. Isso não dá muita opção a ele e Elliot. Elliot distrai o ouvinte enquanto Tyrell vai para o lado de fora. Por fim, Tyrell o atinge com um martelo. Como a gravação não foi passada para White Rose, tudo que eles têm que fazer é impedir que a van seja rastreada e, claro, se livrar do corpo. Eles partem então com a van, o que nos leva a uma jornada entre os dois personagens. Um episódio que tem o dever de não só explicar o real motivo da proximidade de ambos, mas o propósito de Tyrell Ellick na história até agora. A jornada a seguir é uma releitura da teoria número 1, e se ela seria realmente possível, visto o final da série. E é claro, o significado de Tyrell. Como explicar o propósito do personagem nisso tudo? Qual a razão do Sam Esmail ter criado esse personagem? No que ele alavanca na história de Elliot e o crescimento de seu personagem? Alright, man, it's time to explain. You want to tell me why Tyrell's so insistent he's part of the plan? After stage 2 went sideways, I was pissed. I wanted an answer, so I went to see him. And that's when Price showed up. You spoke to Price without me? This was before, when you and I weren't talking. And that's when Price forced him to take the CTO gig. Tyrell was pissed. We both wanted revenge on White Rose and Company. And what, you made a deal with him behind my back? Yes, I did. But the second I left his house, I knew what a bad idea it is. The guy's completely out of his fucking gourd. I didn't want to work with him, so I never contacted him, and I never heard from him. I sure as shit didn't think he'd show up here 2 months later. Elliot, it's like I said, this was before, when we weren't talking, when you and I weren't working together.
Things are different now. How are they? We should be back with Darlene, getting the Days Group info from the bank's system, not shopping for a lighter in the middle of fucking nowhere. So let's just finish this shit show that Terrell's dragged us into and leave him behind for good. You got it? You ready? Em Mr. Robot, os resultados de cada ação geralmente levam ao inesperado. Mortes antes da hora, como por exemplo uma personagem que ficou uma temporada inteira sendo construída para ser eliminada e esquecida em um único episódio. Uma das personagens principais que, em vez de morrer no final da temporada, morre no início da próxima. Uma morte por arma de fogo que na época parecia uma conspiração, mas no fim se revelou só um acidente, causado por um bairro ruim. Presentes que esperávamos que fossem de um personagem sumido, mas que são de um que nem sequer ligamos. E por aí vai. Você me entendeu. Mr. Robot subverte as expectativas do que o seu público espera. A série é profunda demais, e até mesmo nas suas referências. É algo tão bizarro e tão bem pensado que até hoje eu sinto dificuldades para entender como Smale teve a mente para conceber tudo isso. Meu ponto é, esses detalhes, referências, códigos, mistérios e quebra-cabeças são coisas tão pequenas, mas tão bem colocadas, que elas passam batidas, são ignoradas. Mas ok, o que Tyrell tem a ver com tudo isso? Bom, Tyrell é na verdade a grande pequena coisa que passa batido, que é ignorada. Ele é igual a tudo aquilo ali, inclusive ele está na maioria delas. Ele é a maior referência à coisa toda. Ele é o personagem mais caricato no sentido do que ele foi baseado, e em como ele é colocado em linha de frente e ainda assim não percebido. A jornada de Tyrell é bem difundida. Ao mesmo tempo em que ele está no centro das atenções, ele também é aquele que é esquecido, aquele que é abandonado. Toda a sua história na série parece uma tentativa frustrada de aparecer. É quase como se o desejo dele fosse dividir tela com Elliot. Afinal, ele está se esforçando para isso. Se fosse por Tyrell, ele apareceria o tempo todo. Mas ele sempre é impedido. Novamente, toda a sua história na série é uma tentativa frustrada de aparecer. Essa tentativa supérflua nunca foi e nunca é concretizada. Tyrell parece muito empenhado em ter o mesmo espaço de tempo de tela que Elliot tem. Somente na primeira temporada ele teve tantas aparições, depois disso nunca mais. Nem mesmo na terceira, onde ele foi bem ativo, Tyrell nunca conseguiu o que queria. No último episódio em que Tyrell aparece em tempo real, por assim dizer, sem ser na cabeça de Elliot, ou em outra realidade também na cabeça de Elliot, ele desabafa sobre como nunca foi visto, e como realmente isso incomoda. Ele inclusive indaga Elliot, o dizendo que ele é o oposto, ele é visto, mas não se importa. O episódio, e tudo o que acontece, é uma jornada desses três. Hoje eu quero analisar o homem no porta-malas, o esquecido e ignorado, e entender qual o propósito do personagem na jornada de Elliot, e qual o sentido do final que ele teve. Vou também apresentar com vocês, com exclusividade, um final alternativo da série que só aparece no DVD da 4ª temporada de Mr. Robot. Hoje vamos ver juntos cenas deletadas, final alternativo e detalhes que não só explicam o personagem, mas a intenção do criador em tê-lo na história. Är min son? Är han på ditt rum? Ja. New York ved juletid. Ja. Jeg plejede altid at tage Joanna med, da hun var barn. Legetøj hos F.A.O. Schwartz og te på Plaza. Bureaucracy, Radio City. Men det, som hun bedst kunne lide, det, der gjorde hende virkelig glad, det var at sidde på en bænk i parken og spise kastanjer fra gadesælgere. Det har jag sagt den också gärna, men jag är här för att... Selv var jeg jo ikke så vild med den. De duftede langt bedre, end de smagte. Men Joanna, det gør mig glad.
og tænke på hendes lykke. Okej, nu slutprata. Ta mig upp till min son nu, okej? Nå, men han er her ikke. Vad snackar du om? Var är han? Ja. Det er sen aften på Vesterbro, og hans bedstemor er sikkert videre. Og varme en flaske mælk til ham, inden hun vugger ham i søvn. Nej. Han ska bo här med mig nu. Jeg vil være ærlig. Ja, eftersom vi er familie. Eller er vi stadig familie? Altså nu hvor Joanna er død. Er du så stadig min svigersøn? Hmm? Vi hade en överenskommelse, eller hur? Og jeg ville også have taget med, ja. Jeg stod med ham, mens jeg ventede på min vogn ud til lufthavnen. Så jeg ned i hans lille ansigt. Hans klare blå øjne. Og selvom han er smuk, i det øjeblik skræmte hans ansigt mig. Og jeg vidste hvorfor. Jeg så en afspejling af dig. Jeg vil aldrig tillade, at mit barnebarn bliver som dig. Ja, eftersom jag har släppt på artigheterna så vill jag ju vara ärlig med dig också, Peter. Jag är långt jävla mycket mer galen än vad du är. Jag har dödat människor. Jag har njutit av att döda människor. Men att få döda dig, det har varit en livslång jävla dröm för mig. Så jag föreslår att vi löser det här med lite hövlighet. Du ger tillbaka mitt barn. För du vet precis lika väl som jag att du kommer att förlora det här eftersom din värsta mardröm äntligen har blivit sann. Jag har så mycket mer makt än vad du har. Det siger du jo. Og du har sikkert også fået en eller anden fin titel. Men jeg har langt flere penge. Og hvad angår indflydelse, så er der allerede afgjort ved en dansk domstol. Du kommer aldrig til at se din søn igen. Ligesom jeg ikke kommer til at se Joanna igen. Jag skapade ett liv för Joanna och vår son. Jag byggde en framtid för oss. Jag! Hvad? Hvad er du? Du er bange. Du er bange for ikke at være god nok. Det er frygten, der driver alt, hvad du gør. Din fremfusende, impulsive adfærd. Men lad mig gøre det helt klart. Du er ikke god nok. Og jeg vidste lige siden den dag, Joanna tog dig med hjem. Det er da ikke din fejl, Tyler. Jamen, du blev bare født sådan som en ringere mand. Det er hvem og hvad du er. Din kæft. Se på dig selv. Prøv at slå en gammel mand. Du beviser jo, at jeg har ret. Du er rådden. Og du vil altid være rådden. Joanna var alt for god till dig. Det här är inte över. Jag kommer att få min son. Om du tror att du kan komma hit bara för att håna mig. Nej. Jeg kom da ikke på grund af dig. Jeg kom på grund af kastanjerne. Pense na jornada de Tyrell como pai. Joanna tinha acabado de ter o bebê pouco antes de Tyrell desaparecer. E tanto antes como durante, ele sempre foi duramente cobrado. Cobrado por ser o melhor em tudo. Para entendermos o porquê Tyrell e sua família ligarem tanto para as aparências, primeiro precisamos entender de onde o personagem surgiu. Para criar Tyrell, Sam Esmail conta que usou Patrick Bateman, do filme Psicopata Americano, como principal inspiração. Essa e outras cenas são base para a cena de Tyrell. Inclusive, por alguma razão, isso é exposto até em uma parede, em formato de caricatura. Caso você não se lembre, Tyrell Ellick é um assassino. Patrick Bateman é um assassino em série.
Os dois são personagens completamente diferentes, mas estão inseridos no mesmo contexto. Nesse caso, a expectativa social. Ambos os homens estão à mercê do que as outras pessoas pensam deles, e vivem suas vidas onde todas suas escolhas são baseadas no que os outros veem como o ideal. Se você observar, esse é o exato oposto de Elliot. Ele sonha com o ideal, mas ele não vive isso, e não se importa com o que os outros pensam. Esse episódio chamado 404 Not Found, que é uma referência para várias coisas, desde o erro de internet que se refere a uma página não encontrada, desde a tentativa de Mastermind em descobrir mais sobre seu passado e até sua identidade, como revelado no também episódio 4, nesse caso da primeira temporada. Desde a tentativa de Darlene nesse episódio em achar Elliot e não encontrá-la. Tudo que foi procurado nesse episódio não foi encontrado por ninguém. Mas o que isso significa? Qual o propósito disso? No episódio 7 da terceira temporada, todos os personagens acham o que procuram. Todas as respostas estão ali, e são desagradáveis. Mas eles acham o que procuram. Nesse é o oposto. Não há resolução e nem respostas. Então vamos lá. Elliot Tyrell e Mr. Robert estavam tentando se livrar de um corpo. Porém, as coisas não saem como eles previam, já que Tyrell não havia matado o homem como achou que matou. Essa, aliás, parece ser uma sutil inspiração ao final de Psicopata Americano, mas a gente já chega lá. O ponto é que agora eles estão em busca deste homem, mas especificamente da van, para poderem apagar as provas que ele conseguiu antes de ele enviar para White Rose. Elliot está focado, ele só quer resolver o problema. Tyrell quer realizar essa missão, mas durante o episódio, descobrimos que ele está cansado de tudo isso. Ele quer um encerramento, quer talvez até uma nova vida. Darlene, por sua vez, está em busca de Elliot. Como não teve notícias dele, e eles já estavam prontos para a próxima fase do plano, Darlene teme que Elliot não esteja mais vivo, visto o quão próximo eles estão de ferrar com White Rose agora. Jadon, por sua vez, está em busca de sua paz, tentando sair do estado de nervos que está pela paranoia em que está vivendo. A conexão entre Tyrell e Elliot desde o início, além do Hackney Corp, é claro, é como eles descrevem seus pais. Quando Tyrell recita o poema do carrinho de mão vermelho a Elliot, dizendo que isso o faz lembrar de como seu pai era um fraco, é nesse momento onde a entidade que está presente ali, seja quem for, se identifica e o integra junto ao plano. Tyrell se envolveu de verdade em toda essa coisa naquele momento. Aquele foi o ponto de decisão. Mais tarde na temporada, descobrimos o porquê o pai de Elliot era considerado por Elliot e suas personalidades como um fraco. Afinal, Edward Alderson era um homem doente. E eu não me refiro ao seu câncer. Ele não foi forte o suficiente para proteger seu filho dele mesmo. E isso tem um link direto com o verdadeiro Elliot, a personalidade real. Já que é por conta de seu pai que Elliot se fragmentou em vários pedaços para proteger e se enterrou em seu subconsciente. Após o fim da série, Sam Esmail argumentou que já vimos o Elliot real mais de uma vez, fora da mente dele. Nós só não sabíamos que o estávamos vendo. Eu acredito que uma dessas vezes foi nesse momento. Aliás, a série nos mostra esse momento 2 vezes, em 2 temporadas diferentes, como se fosse um alerta. Na primeira temporada, vimos pela perspectiva de Mr. Robot. Na segunda, vimos pela de Tyrell. No primeiro caso, vemos como Mr. Robot imagina que sua aparência é, e no segundo caso, vemos como Tyrell o está vendo. Eu acredito que Mr. Robot só está assumindo o controle enquanto está no carro. A partir do momento em que ele sai do carro, o Elliot verdadeiro assume o controle. E o diálogo entre os dois é assim. Elliot! I believe in fate. There's a reason we met. There's something between us. I can see it. You're only seeing what's in front of you. You're not seeing what's above you. I don't understand. I want to. Help me understand. So much depends upon a red wheelbarrow, glazed with rainwater, beside the white chickens.
father used to say that to me all the time as a child. It was the only English he knew. Some silly poem. It meant very much to him. I use it as a reminder. A reminder of him. And a reminder of what I never wanted to become. No futuro, quando o Tyrell questiona Mr. Robot sobre o que ele estava dizendo sobre o que está acima dele, Mr. Robot não parece se lembrar. What the fuck are you talking about? O que é exatamente o que Mr. Robot nem Mastermind se lembram de ter falado com Fernando Vera na noite em que ele reapareceu em seu apartamento, ameaçando Darlene. Podemos dizer então que Tyrell estava conversando com o verdadeiro Elliot naquele momento. A mente é uma coisa complexa. Acredito sim que o verdadeiro Elliot estava vivendo naquele mundo de fantasias criado pelo Mastermind, mas não significa que ele tenha ficado lá o tempo todo. A própria mente de Elliot assume que o loop criado no outro mundo é construído para manter Elliot ocupado. Mas como vemos, ele saiu em alguns momentos, falou com Vera e mesmo teria falado com Tyrell nessa cena aí. Ele certamente não age como Mastermind, nem como Mr. Robot. É alguém mais frio, mais controlado, exatamente como o Elliot real foi descrito em sua fantasia. Nervous? You're never like this before presentation. You're always stone cold. Dom percebe durante o episódio que não vai ter nenhum momento de paz em sua vida, enquanto estiver trabalhando para a Dark Army, e chega a sonhar com um momento que pode fazê-la questionar qualquer relacionamento que possa tentar ter na sua vida. Ou seja, ela não encontrou o que buscava. Darlene também encontra até um Papai Noel bêbado, mas não encontra seu irmão. O episódio termina e nada. O nome não encontrado do episódio se refere a elas duas, mas também se refere ao Mastermind, que por mais que tenha encontrado o que precisava, não encontrou um motivo de Tyrell estar ali, já que no fim, é quase como se a jornada dele não tivesse valido nada. Vemos na cara de Elliot a tristeza. Do nada, ele levou um tiro e desapareceu nas sombras. Lembrando que é sempre Tyrell que atira, dessa vez foi ele que levou o tiro. Tyrell, em seus últimos momentos, parece encontrar um propósito, uma certeza de que tudo ficará bem. Durante o episódio, ele menciona sua vontade de recomeçar do zero, fazer tudo de novo. Isso dá um vislumbre sobre a nova vida que desejava. Como soubemos no episódio seguinte, é revelado que não encontraram nenhum corpo na floresta, exceto o do soldado da Dark Army. E mais à frente também é dito que Tyrell não foi encontrado. Então ainda a Dark Army não deu como morto. Será que esse seria um recomeço para ele? Forjar sua morte e ter uma vida nova do zero, em outra cidade, em outro país talvez? Sendo quem quer ser. A tela azul da morte representa o fim para um sistema operacional, mas para Tyrell aparenta representar um recomeço. Partindo desse pressuposto, se Tyrell sobreviveu, para onde ele iria? Desde que seu filho nasceu, Tyrell não foi um pai nada presente. Seu desaparecimento, criado pela Dark Army, e seu reaparecimento, também calculadamente planejado, foram coisas que o distanciaram muito de sua mulher e seu filho. As consequências, após seu retorno, também fizeram isso, ainda mais eu diria. Tyrell estava em um ponto sem saída pela Dark Army, muito similar à situação de Dom, só que piora pelo fato dele ser o novo rosto da E-Corp. A única coisa que resta para Tyrell é seu filho, então é bem provável que se ele realmente sobreviveu, ele retorne à Dinamarca para recuperar seu filho que está com a implacável família de Jonah. Essa é a possibilidade 1. Uma das principais características de toda a construção do personagem são suas expectativas sociais. Todos nós já passamos por isso em algum momento, especialmente quando somos mais novos. Faça isso, estude aquilo, trabalhe nisso, seja aquilo. Com Tyrell não é diferente. Com Patrick Bateman também não. Que vive à mercê do status social, basicamente. Como as pessoas o veem, em como ele gosta de ser visto e tudo mais. Só que tem um porém. O grande plot twist é que Patrick Bateman nunca foi um assassino. Era tudo fruto da sua mente insana. As pessoas que ele matou, de repente, começaram a aparecer vivas. Tyrell pode não ter outras personalidades como o Elliot, mas ele certamente tem algum tipo de distúrbio mental. Ele não é exatamente uma pessoa normal. A questão é, enquanto Sunsmail usou Patrick Bateman para se basear em Tyrell? Porque no filme, o personagem é um narrador não confiável, muito similar ao Elliot. Ou seja, não podemos confiar muito no que ele fala ou mesmo nos mostra, já que nada realmente aconteceu. Ainda assim, o seu ódio pelas pessoas, sua forma implacável de buscar resultado continuam. Com Tyrell é igual, exceto a partir da noite do hack. De lá pra cá, o personagem muda muito. Então a relação dele com o Elliot, que já era meio estranha,
começa a gerar uma dependência nele, quase como se ele precisasse mais de Elliot do que precisa de sua mulher e filhos. A relação deles muda muito quando Tyrell atira em Elliot, um conflito que foi incentivado por Mr. Robot. Essa, aliás, é a única vez que Mr. Robot não protege Elliot, porque ele protege ele contra todos, menos contra Tyrell. O que há realmente na relação entre esses 3 personagens? Hello. Don't worry, it's Angela. Tyrell. Tyrell, are you there? It's okay. They told me you would be calling. This is a secure line. Are you with Elliot right now? Yes. Okay, I'm on my way. Don't let anyone near him. I should be the first person he sees when he wakes up. Okay. Tyrell, you did what needed to be done. I love him. I do too. White Rose também é um personagem moldado através de expectativas, em conceitos sobre o que ele poderia ter sido em circunstâncias melhores, em um mundo melhor. Ele teria sido um dos melhores ativistas responsáveis por mudar a vida de uma dezena de pessoas. Seria uma versão chinesa da Oprah, né? A dualidade dela também nunca aparece. Seu plano nunca se realiza. Sobram somente suas expectativas. Em um mundo onde o ministro Shang pudesse ser realmente quem quer ser, tudo poderia ser diferente, da mesma forma onde seria diferente para ambos se um não tivesse que se mostrar e o outro se esconder. No livro Waiting for Godot, uma das referências da segunda temporada, o conceito básico da história é: a antecipação do evento é mais importante do que o evento em si. Temos 6 personagens na história, mas só conhecemos 5: Vladimir, Stragon, Pozo, Locke, um garoto e Godot, que é o que todos estão esperando. O principal entendimento dessa história é que Godot é uma metáfora na espera por Deus, em especial pela semelhança do nome. Esse é o ponto da história. Godot nunca vem. Tudo que existe são expectativas. Tivemos acesso à jornada de Mastermind, mas nunca realmente vimos e conhecemos o Elliot real. Afinal, quando ele aparece, não está agindo como o Elliot real. Talvez nem tenha a mesma aparência dele. E foi assim nesse episódio também. O não encontrado, a espera por algo, muito similar à espera por Godot. Esperávamos que o episódio responderia algumas questões do episódio 4 da primeira temporada, pelo fato do episódio ter o mesmo nome daquela cena, mas no fim o que temos é a espera por isso, não uma resposta. Tudo que o episódio é um erro de protocolo. Ainda assim, restam as clássicas perguntas. Por que a mesma localidade onde Tyrell e Elliot se reuniram na E-Corp, no primeiro episódio, é usado como representação do Palácio Mental? Quando o Elliot acorda no hospital no episódio final, o primeiro quadro que vê é uma imagem de uma floresta, similar à floresta em que estava com Tyrell. Muitos argumentam que White Rose estava certo, que existe sim um tecido de uma realidade paralela nesse mundo, e que provavelmente este seja Tyrell alcançando o tecido, esse buraco negro, não muito diferente da teoria da maçã que eu apresentei no vídeo anterior. Para partirmos do ponto que Tyrell é algo além de um amigo de Elliot, teríamos que usar lógicas mais surrealistas. A questão é que os dois passaram 3 dias desaparecidos. No mundo perfeito que Mastermind criou para Elliot, ele retorna exatamente ao mesmo dia do hack, na mesma situação lá na primeira temporada. Isso seria um indício de que os 3 dias em que ficaram desaparecidos, Mastermind voltou para o mundo de fantasia. Toda a situação parece, na verdade, uma espécie de loop temporal. Após o hack, Tyrell é o homem no porta-malas em uma simulação. Em outra simulação, Mastermind coloca Elliot no porta-malas. Em sua mente, Elliot sempre ignora ou mata e esconde Tyrell. Desta vez, ao Mastermind descobrir que ele não é o Elliot real e é apenas uma personalidade, é ele que está sendo morto e escondido por Tyrell. Durante o episódio inteiro, enquanto andam, Tyrell vai escutando o som que parece vir de um animal, que está agonizando de dor. O barulho é de um animal que está morrendo. No fim do episódio, é quase como se ele encontrasse esse animal, na luz azul. Metaforicamente falando, esse animal é a representação do fim da narrativa de Tyrell. Era ele o animal que estava agonizando e morrendo aos poucos, metaforicamente falando, é claro. Voltando à ideia de loop dos 3 dias desaparecidos e o retorno da prisão que foi construída para o Elliot real, né? Que estaria incluso nesse loop insano da parte mental,
Quando Tyrell desaparece na primeira temporada, Mastermind vai atrás dele, e ao chegar na sua porta se depara com Joanna. Elliot inclusive chega a mencionar que parece que ela consegue ouvir os pensamentos dele. Ele diz que tem algo estranho sobre ela. No passado, lá no meu primeiro vídeo das teorias de Mr. Robot, que na verdade foi feito em outro canal, meu principal argumento é que Joanna estava sim falando com Tyrell nesse momento. Tyrell seria a personalidade primária. A série de perguntas que ela faz seria uma espécie de teste para descobrir com qual das personalidades ela está falando. E o que ela diz sobre matá-lo remete muito ao passado e ao final da série. Stuart hamnar så slår jag dig igen. Excuse me? I don't understand what you're saying. You can't kill him. No matter how hard you try. No episódio final, quando o Mastermind vai para a prisão que construiu para o hospedeiro, ele descobre que ele já esteve lá. Por isso vemos aquela cena na primeira temporada. Porém, vemos mais do que isso. Vemos também Tyrell no computador, lembrando que isso ainda não tinha acontecido. Tyrell não tinha entrado no quarto de Elliot até o episódio 9 da primeira temporada, e depois no episódio 4 da quarta temporada. Ainda assim, no episódio 4 da primeira, Elliot viu ele em sua mente, antes mesmo disso tudo acontecer. Quando vai buscar por respostas sobre sua verdadeira identidade, ele vai atrás de Mr. Robot, e ao se virar descobrimos que é Tyrell. Mas o que isso significa? Pode significar que talvez uma parte da mente do Mastermind desconfie que essa figura pode ser seu verdadeiro eu. Isso certamente explicaria as dezenas de semelhanças que enquadram Tyrell na mente de Elliot, como por exemplo, o porquê ao falar sobre o topo dos 1%, aqueles que brincam de deuses sem permissão, vemos Tyrell e no último episódio, o Mastermind se descreve como alguém que brinca de Deus sem permissão. Aliás, desde o momento em que ele diz "Olá, amigo", Tyrell é a primeira figura que vemos em toda a série. E esse é o mesmo frame da foto de perfil do Instagram do Sam Sapio, aliás, do nosso Sans Mail. É importante lembrar que Darlene e Tyrell nunca compartilharam cenas na série. Mesmo compartilhando ambientes em quase nos mesmos momentos, os dois nunca chegaram a se encontrar. Afinal, Darlene é a chave para a realidade de Elliot. Aliás, a única vez que ela interagiu com o Elliot real depois que ela voltou para a cidade no início da série foi quando Fernando Vera apareceu naquela noite, que é uma cena que nós nunca vimos, porque ela acontece entre a terceira e a quarta temporada. O som que Tyrell escuta durante seu tempo na floresta poderia ser a voz de Darlene tentando acordá-lo. O quadro na parede talvez fosse um indício que parte daquela noite na floresta tenha acontecido em sua mente. A segunda cena em que Elliot divide com Tyrell não estaria acontecendo na realidade, e sim no palácio mental, onde as personalidades conversam. Ainda assim, é claro, isso não explica como Tyrell seria mencionado o tempo todo por todos os outros personagens e a própria narrativa dele na série teria que ser questionada. Novamente, para levarmos essa possibilidade a sério, teríamos que dizer que uma parte de todo esse arco que vimos não aconteceu na realidade de fato. Teria acontecido naquele loop. Isso mesmo, Tyrell estaria vivendo em um loop, porém seus escapes da realidade alternariam a percepção e a percepção do Mastermind sobre esse loop. O loop teria começado depois que Joanna engravidou. A possibilidade da paternidade pode ser algo assustador para quem teria sofrido abuso na infância. Então é assim onde a realidade começa a colapsar e o loop se cria. Uma nova figura assume seu lugar e eles trabalham paralelamente. Depois disso, alguns eventos aconteceriam somente em sua cabeça, pois ele está preso. E Mastermind solto na vida real. Menções à sua verdadeira identidade nos veículos seriam lembretes de sua mente na tentativa de fazê-lo se lembrar do que ele fez, e na tentativa da mente em ceder o controle ao hospedeiro. Então todos os acontecimentos que envolvam Tyrell estariam acontecendo dentro da mente de Elliot, e do outro lado de fora a realidade de fato emerge. Afinal, o Mastermind está constantemente alterando a realidade. Ainda assim, nada disso seria possível. Tem como levar essa possibilidade a sério para a intenção da narrativa da série? Não. E tudo bem, eu concordo com você, não tem como levar essa possibilidade realmente a sério. Mas como você explica isso? O que vocês estão prestes a ver agora é o final alternativo que Sans Mail gravou para a temporada final. Hello, Elliot.
Bonsoir, Elliot. Tudo isso faz algum sentido pra você? Bonsoir, Elliot. Bom, é importante lembrar que essa versão final foi feita como uma brincadeira de Sam Esmail, que ele jogou nos erros de gravação do DVD da temporada final. Mas por ser uma versão diferente do final que foi gravada, não deixa de ser um final alternativo. E não, eu não estou argumentando mais que Elliot e Tyrell são a mesma pessoa. Isso está claramente longe de ser possível. Tudo que eu estou dizendo é que Tyrell talvez tenha sido um totem pessoal de Elliot, no caso do Elliot real. E o Mastermind talvez lá no final tenha começado a desconfiar de Tyrell como talvez a figura que pode ser o seu eu real da história. Caso você não se lembre de Hot Carla, na segunda temporada Elliot descreve ela como seu totem pessoal, como uma abstração da realidade, algo que existe mas que de alguma forma está alterado. Nesse caso, o ambiente é que estava alterado, né? O que eu estou dizendo é que eu acredito que Tyrell seja uma espécie de abstração da realidade também, uma espécie de último homem livre, no sentido de que é esse personagem o responsável por identificar o bug na matriz, talvez, ou talvez fazer nós, os amigos imaginários, identificar esse bug. Nesse caso, a matriz seria a mente de Elliot, e Tyrell seria uma das poucas pessoas que realmente conseguiu falar com o real. A conexão dos dois proveria daí. Tyrell se tornou amigo do Elliot real. Talvez por isso, em sua mente, ele seja representado como um defensor contra o Mastermind, tentando matar o Mastermind e enterrá-lo na tentativa de devolver o controle ao hospedeiro, que é o Elliot real. No livro é revelado que Elliot e Hot Carla seriam de muitas formas parecidos, e eventualmente ele diz que eles são a mesma pessoa. Hot Carla é a única personagem, além de Mastermind, Mr. Robot e aquela parte racional da mente de Elliot, que realmente fala com o amigo imaginário, que consegue falar conosco. Hot Carla não é uma personalidade, ela é uma figura ilusória e fictícia que a mente de Elliot usa para mantê-lo bem em determinada situação. Existem outras partes assim em sua mente e vamos chamá-las de totens. Conforme entendemos mais sobre a situação do abuso na infância e onde ele realmente estava no momento, é possível compreender a utilidade dela como seu totem pessoal durante seu período na prisão. Assim como a mãe de Elliot também teve seu propósito na simulação, que não é a mesma personalidade de sua mente, não confunda. Aquele totem é baseado em uma pessoa que já existe. Elliot só muda sua forma. Então você me pergunta, qual o propósito de Tyrell nesse tempo todo? Como explicar todas essas coisas estranhas que não parecem ser colocadas aleatoriamente? Exatamente nada nessa série é colocado de forma aleatória. Eu acredito que Esmail colocou todos esses elementos intencionalmente para fazer com que Tyrell fosse um suspeito do próprio Mastermind, mas também um suspeito para nós. Porque lembre-se, a intenção da narrativa em muitos aspectos era desviar a verdade sobre o verdadeiro Elliot, seja a verdade sobre o abuso que fez com que sua mente se fracionasse, como também a verdadeira identidade deste Elliot e do Elliot real, o que nos leva à possibilidade 4. O que eu estou argumentando é que o propósito de Tyrell é ser uma figura ilusória, um símbolo enganoso. O personagem foi colocado propositalmente nessas situações para justamente ser o bode expiatório da série. Durante a primeira temporada e até o final da segunda, eu ainda esperava que a possibilidade de Elliot e Tyrell serem a mesma pessoa fosse real, porém realmente não se encaixa com a própria estrutura da série conforme avançamos para a terceira. E voltamos novamente à ideia que eu apresentei a vocês em outro vídeo. A maldição do detetive. Ou seja, quando quer solucionar um caso, a pessoa adequa inconscientemente características da resolução que ela quer para o caso, ignorando completamente a realidade. Todos esses elementos foram colocados sim na série, mas nenhum deles é capaz de explicar a própria forma como ambos, Elliot e Tyrell, participavam ativamente nesse universo que é a série de TV. Por isso eu te digo, sempre que você pensar na teoria número 1, ou nesse caso, na possibilidade número 3, pense também no seguinte: teoria realmente faz sentido ou você quer que ela faça? Lembre-se, seja sempre imparcial e arbitrário. Pense logicamente. Faz realmente sentido? Se a resposta para você for sim, tudo bem, mas para mim, Tyrell é a figura ilusória, um símbolo enganoso, exatamente como os símbolos dos quais ele interage, que são fachadas para algo maior. E-Corp, Red Wheelbarrow, Dark Army, todas essas instituições existem com um propósito de fachada. O propósito de evitar a verdade sobre o que está realmente acontecendo por trás. O propósito de mentir para o público, de iludi-los, fazendo-os acreditar em uma fantasia lúdica de que de alguma forma tudo ficará bem, que as grandes instituições e corporações
ligam pra você e querem que você esteja bem. No caso de Tyrell, a fachada é que existe um jovem líder que salvou vidas e está no controle para ajudar a economia do país. Da mesma forma em que a E-Corp é um símbolo enganoso para o público, Tyrell é um símbolo enganoso para nós. Se a série fosse um baralho de cartas, Tyrell seria o Coringa. Ele não é a carta que vai solucionar nada ou definir o destino da série. Ele só está ali para atrapalhar. Guys, I don't give a fuck about you! Para criar caos. No, listen to me! You have to stop the attack! Para iludir. This is just another of Mr. Robot's mind tricks. You're the same. What the fuck are you talking about? We are definitely not the same. Então, o que está acima de você? O que está acima de você é uma ilusão. O que está acima de você é aquilo que você nunca vai ver. É igual a Godad, ou ao Deus que Tyrell tanto cita. O que está acima de você é a confirmação, da qual nunca teremos. Meu ponto é, nunca haverá uma confirmação sobre a verdadeira identidade de Elliot. A história nunca foi planejada assim. A ideia era contar a história do Mastermind, seu companheiro barulhento Mr. Robot e seu companheiro silencioso, o amigo imaginário. Se Tyrell é tão inútil como ele mesmo se descreve, por que ele parece ser uma peça tão importante da mente de Elliot? Ele está ali, mesmo quando não está. Volta em sua mente para assombrá-lo, tenta matá-lo, enterrá-lo, escondê-lo, exatamente como o Mastermind tentou fazer com o Elliot real. Se tem uma lição que aprendemos com esses dois personagens, na reta final, é que a melhor e a pior coisa que aconteceram com eles é justamente eles serem quem são. Let me ask you something, Elliot. What's the worst thing about your life right now? If I'm being honest, the worst thing in my life is also the best thing. I get up every morning, I play my records, I get ready, get my coffee, I come to work. I'm stuck in a repetitive, boring routine that feels endless. And sure, I've imagined what it would be like to be someone with a more exciting life, a risk taker. Someone more interesting. But in the end, I know I'm lucky to be where I am. Please have a seat. I also feel the same about my life at F-Corp. It's the best and the worst thing that happened to me. And the reason why I love my company so much is because of the value we provide. People buy our products every day because they trust us. F-Corp is not only the best thing in my life, it's the best thing in everyone's lives. But it could also be the cause of our undoing if I'm not careful. So you see my dilemma here. This place just isn't big enough to handle our cybersecurity. Not on this critical level. I'm sorry. Can I be blunt with you, Tyrell? Do you mind if I call you Tyrell? No, please. This isn't about the pressure you're feeling, or whether or not F-Corp is going to fail, or whether or not we're big enough to handle your cybersecurity. We've met with over 100 of our competitors. You can't commit to any one of them. And it's not because they don't have the right resources or tools. It's because you don't know how to trust people. And who can blame you? People are dangerous, especially when you have something they want. So it makes you scared of them. Scared of forming relationships with them. O que vimos nessa cena é justamente o Elliot real descrevendo o Mastermind, sobre estar em situações constrangedoras, a dificuldade em confiar nas pessoas, o afastamento social causado por não conseguir desenvolver relacionamentos por conta da confiança.
Se observarmos o Tyrell, ele sim confiou até demais em gente que não merecia a confiança dele. É correto dizer que, nesse sentido, Tyrell não tem medo. Pelo menos não da forma que o nosso jovem Elliot Mastermind tem medo de criar relações. Tyrell quer se relacionar com Elliot, quer ser amigo dele. Eventualmente, como costuma fazer com as pessoas de sua vida, Elliot também usou a forma de Tyrell para representar sua mente. Logo quando se conhecem, parece que Tyrell já tem intimidade com Elliot. Oh, hi. Tyrell Wellick, Senior Vice President Technology. Elliot, just a tech. Don't be so humble. You know, I started out exactly where you are, and to be honest, you know, my heart is still there. So I see a running gnome. You know, I'm actually on KDE myself. I know this desktop environment is supposed to be better, but you know what they say. Old habits, they die hard. An executive running Linux, but yeah, I know what you're thinking. I'm an executive. I mean, why am I even running Linux? Again, old habits. It's gonna be fun working with you. Enquanto procuram a van, Tyrell chega a desistir no meio do caminho. Ele realmente não se importa mais com nada. É então quando Elliot se abre com Tyrell na floresta, admitindo que se importa com o que as pessoas pensam, que não gostaria de ser uma pessoa estranha, mas que ele é bom em fingir que não se importa. E aqui também é a primeira vez em toda a série que ele se abre em relação aos seus sentimentos pela Darlene. Lembrando que ele nunca fez isso com ninguém, nem mesmo com Krista. Aqui é a primeira vez que ele assume que trata a Darlene como lixo, que ela merece mais e que ele também poderia fugir e recomeçar, mas não faz isso por causa dela. E é exatamente essa motivação que faz Tyrell se levantar e ajudá-lo, ir atrás da van novamente. Durante o episódio, Tyrell insiste em sua ideia de recomeçar e desaparecer, estar em um lugar novo e recomeçar. No fim, todas as pessoas querem sempre a mesma coisa. Tyrell não é diferente de Mastermind, ficaria feliz em uma simulação perfeita. Eu não sei qual foi o destino de Tyrell, mas espero que ele tenha encontrado o que queria. Após finalmente encontrarem a van, nunca vemos a série de acontecimentos que ocorrem. Mr. Robot e Elliot também não vêm. Eles só escutam os tiros, veem o soldado leal da Dark Army se matando, eles vão de encontro a Tyrell. Ele se vira, revelando que foi baleado. Mr. Robot e Elliot concordam que não podem deixá-lo ir. Elliot tentou chamar uma ambulância, mas eles estão em um local sem sinal. Exatamente por isso o indivíduo não conseguiu se comunicar com White Rose. Tyrell diz que acabou para ele, e diz para Elliot queimar a van e todas as evidências. Elliot diz que não pode deixá-lo morrer, e Tyrell diz que só vai caminhar. Ao chegar na floresta, ele parece ter encontrado o tal animal morto que estava agonizando o tempo todo. Uma luz azul emana desse local do qual ele olha, e uma luz branca cobre a tela, inclusive os créditos. A única outra vez em que isso acontece é quando Elliot está próximo da morte, e uma luz vermelha cobre tudo. É correto dizer que Elliot se vê em Tyrell, e sempre esteve claro que Tyrell se vê nele. Então, pra quem pergunta qual o propósito de Tyrell Wellick nessa história, é que Tyrell foi a coisa mais próxima que Elliot teve de um melhor amigo. Felt wrong to leave you. Besides, I think you're the only person I know that actually likes me. And I didn't abandon you or the plan. I'm still going after White Rose. Why didn't you tell me? I gotta be honest, Tyrell. You're not the most stable partner. Yeah, you're one to talk. You're a little unhinged, too. Both of you.